Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia a todos. Estamos nós juntos novamente, mais uma segunda-feira, para estudarmos o livro Os Mensageiros, nesse mês de setembro amarelo, né? Mês de prevenção do suicídio. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos que estão nos vendo e que nos verão mais tarde. Bom dia, Elaine. Tudo bom? Muito bom dia, Vanessa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos um pouco distantes fisicamente, mas bem juntinhos no Mas, coração e no espírito. Essa corrente tão boa. Estamos sim juntas. A nossa Miriam hoje não vai estar conosco, que ela fez uma cirurgiazinha, né? E está se recuperando, tá? A gente está aqui vibrando pela recuperação dela para ficar tudo bem, né? Para ela, semana que vem, estar aqui de novo fazendo resuminho para a gente, né? Com certeza. Vamos É, fazer na nossa prece uma vibração para ela também, né? Para com certeza. desejarmos a ela boas melhoras. É. Então, vamos nós, né? É 135 hoje já? Nossa Senhora! Não é 136, não? É 135 mesmo? Hoje é 135, né? Nossa Senhora, muito, Verdade. muito rápido a gente está passando isso aqui, sabia? Está muito rápido, no instante. É assim, parece que o tempo tá voando realmente. Tá certo, é 135 mesmo, é isso mesmo. É Eu isso acho que mesmo, tá não. certinho. Eu acho que era de Não, 136. É. tá certinho, tá certinho. Eu que me assusto com o tempo passando muito rápido. Mas vamos lá, para a gente começar, como sempre, vamos, né, ler nosso livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Né? E vamos ler o item 11, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Vamos ler o item 11, que diz assim para a gente. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de realizarmos as promessas do Senhor? Desculpa, não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois, se não tivermos fé, que reconhecimentos tereis por consequência? Que amor! A fé divina, a inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos
que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construir, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora, é contagiante. Comunica-se àqueles que não têm ou mesmo que não queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com tudo que ela contém de belo, de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que acreditai nelas. Seguir nossos conselhos, mas conscientes dos objetivos que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-los. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, um espírito protetor. Lindo, né? Muito bonito isso aí. Fé, Maravilhoso. Ela explica, fé. explica muito bem a fé, né? Os poderes da fé. É, A fé é tudo na vida da gente, né? A fé é a confiança, né? Que tudo que a gente faz, a gente tem a confiança, né? Então, é, se a fé diz assim que a fé move montanhas, né? é, Nos torna verdade. inabaláveis, né? Caramba, o dia que a gente tiver essa fezinha aí, fezinha, né? Que Jesus disse que era do tamanho do grão de mostarda, né? O dia que Sim. a gente tiver, nossa, Ah, vai vamos ser lá. maravilhosa. Mas até lá a gente vai se aperfeiçoando, vai tentando, vai aprendendo cada vez mais, Com né? certeza. Essa fé. Então vamos lá, vamos para a nossa prece agora? Não. Então tá, então vamos nos conectando uns aos outros, encarnados e até os desencarnados aqui presentes. Estamos nessa corrente de amor, de paz, de busca pela melhoria, pela nossa renovação interior e elevamos os nossos pensamentos a Ti, Senhor. Estamos conectados a Ti pelo amor que sentimos a Ti e a todos nós. Agradecemos por este amor, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui na Terra. Agradecemos por fazermos parte de Tua obra, por existirmos. Somos muito gratos a Ti por isso, Senhor. Agradecemos por esse estudo de hoje e de todas as semanas que nos ensina tanto, de tua obra, para que nos ajude também a compreendermos melhor, pois a compreensão nos aproxima cada vez mais de ti, Senhor. Muito obrigada, obrigada pela nossa família, por todos os nossos entes queridos, a tudo que temos, a tudo o que somos. Obrigada por esta fé que aprendemos dia após dia a desenvolver dentro de nós, este grão de mostarda que vai se desenvolver cada vez mais. Essa fé que abala, que não nos deixa inabaláveis, essa fé que faz parte do nosso dia, em tudo que fazemos, esta fé em Ti, Senhor, esta fé que se desenvolve também em nós mesmos. Pedimos essa fé para todos aqui presentes e a todos desse planeta. Senhor, abençoa esse estudo para que possamos tirar um bom proveito dele hoje e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus, né? Então, Sim. fazendo resuminho, né? Já que a nossa resumista, que é a Miriam, não está aqui, eu vou fazer um resumo rápido. O meu resumo é resumido mesmo. Então, vamos lá. Acabou, nós no último estudo, né? Tinha chegado ao fim, né? A prece de Ismalha, Ismalha já tinha feito a prece, dois espíritos se levantaram, né? Dois daqueles doentes que estavam ali em tratamento se levantaram após a prece de Ismalha, né? André Luiz quis correr atrás deles, mas eles saíram correndo, ninguém correu atrás, deixou, né? Porque o Aniceto explicou que depois eles voltariam sozinhos, né? Que por enquanto eles estavam assustados com tudo que estava acontecendo, ainda não tinham se dado conta da realidade, mas que depois eles voltariam para pedir ajuda. Então, quando tudo isso aconteceu, Ismalha declarou terminadas as nossas atividades de oração. E o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando. Então, aí a gente está explicando como é que é essa questão aí da prece, né? Aí vem Leon Denis, né, que eu amo de paixão, aí coloquei já o Leon Denis para explicar essa história da prece. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade. Todos podem exercê-la, todos podem facilitar o desprendimento das almas, abreviar o tempo da perturbação porque elas passam depois da morte, atuando por impulso caloroso de pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. Foi o que a Ismalha fez na prece, né? Ela orou por aqueles espíritos que estavam ali infelizes, né? Naquela situação ali letárgico, é, praticamente, né, os mortos-vivos mesmo, que ele, como diz André Luiz, né, e sofrendo. Então, Ismalha orou por todos eles, alguns, esses dois, né, levantaram, né, alguns sentiram um pouco da prece, né, que mostraram alguma reação, porém ainda não levantaram, mas se levantarão nas próximas orações, né? É verdade. Então, né, fala. Esses espíritos, assim, é muito importante, né? A gente orar por todos, mas por esses espíritos infelizes, eu acho que é de grande importância, né? De grande eficácia, né? Porque aqui está É. dizendo que aqui, ó, as almas abreviar o tempo de perturbação, que inclusive Uhum. todos os espíritos, né? Quando a gente desencarna, né? Esses espíritos medianos, a gente passa por esse processo de perturbação, né? Então, quando tem alguém É, que faça a oração por nós, ajuda também a gente a se despregar, né? Da vida material, né? Não, é. porque quando a gente perde um ente querido, a gente está sempre ali, sofre muito. Não é que a gente não vá sofrer, a gente sofre mesmo, né? Uhum, Sejamos não tem jeito. mas a gente tem que aprender a orar por eles, né? Para se ajudar esse Isso desprendimento, mesmo. para que eles se despecem cada vez mais da matéria, né? Eu achei interessante essa Verdade. parte. É aquele momento do enterro, né? Que às vezes chega no enterro, assim, falando aqui de enterro brasileiro, né? Aí tá lá no enterro e tá todo mundo conversando, contando história, né? A última coisa que as pessoas estão prestando atenção é ali na situação daquele ente que partiu, né? Então, isso é muito importante para aquele espírito que vá, que na hora do momento do enterro, ali do velório, como a gente chama, né? Que a gente esteja em oração, esteja pensando coisas boas, para ajudá-lo a seguir em frente, né? E não que fique aquela coisa de tumulto, falando mal, brigando, né? Já É, pensando na herança do falecido, isso tudo perturba esse espírito, né? A gente tem que, no momento que partiu, pensar coisas boas, orar, pedir a Deus que guie, que guarde, né? Não é ficar ali falando muitas coisas que a gente verdade, vê às vezes, né? demais. É.
Não, olha, já está com a gente aqui a Áurea. Bom dia, Áurea. A fé, esperança no coração. Com certeza, Áurea. Muita fé, muita esperança. A Maravilha. Francisca com a gente também. E a Alvanira. Bom dia, meninas. Que Deus as abençoe, nos abençoe a todas. Que a gente tenha, assim, muita fé, muita esperança, né, de dias melhores, que eles vão ficar melhores, com certeza. E também que a gente tenha assim, uma melhora, uma renovação, né, dos nossos próprios espíritos, né, não? Com A gente certeza. precisa, né? Muito bom dia a vocês, né? Porque a fé é da gente, a fé é nossa, né? Individual. Mas a fé em conjunto é muito melhor, né? A gente trabalhar essa É. fé. Por isso que eu acho muito bom estar aqui nesses estudos e que as nossas também amigas estejam aqui presentes. Obrigada pela presença, né? De estarmos aqui juntas. É. Aqui no Brasil ainda tem tradição desses enterros alegres. Não é que o enterro não tenha que ser alegre, não. Tem que ser, tem que ter alegria no nosso coração, né? Mas acho assim, mesmo essa alegria tem que ser uma alegria, não sei se eu vou dizer que controlada, não sei, uma alegria que possa ajudar aquele que partiu. E não uma alegria que reflita indiferença, né? Mas uma alegria que reflita no carinho, né? O amor e a saudade que aquele que partiu está deixando. E não aquela indiferença. Foi, mas a gente vai continuar aqui na farra. Não é isso, né? Então, a gente tem que ser mais comedida, né, na hora dos ilaços, não sei, não sei. É tudo muito individual, né? Muito individual. E é muito cultural também, né? Que a gente vê culturas que o momento de enterro é uma verdadeira festa, né? Os chineses não têm essa questão de muita dor, muito sofrimento. A tradição deles não é essa. Tem festa, né? Eles, primeiro que no luto do chinês não se veste de preto, se veste de branco, né? Muda, né? Na parte oriental, muda essa questão cultural. Eu vejo também nos americanos, né? Os negros americanos, que tem aquelas dancinhas, aquelas festas, né? Então é tudo muito cultural. A gente já falou até semana passada sobre isso, né? Você falou que aí na Alemanha é uma coisa muito séria, né? É É, tem mais todo mundo de fechado. preto. Muito de preto, é. Tem uma colega que diz, né? Ela é espírita também. Aí ela diz assim que quando vai no enterro, ela não se veste de preto, não. Aí o pessoal fica meio assim criticando, Uhum. né? Ai, como é que pode? Você não está de preto. Mas é por quê, gente? Por que eu tenho que estar aqui completamente para baixo, né? Atrapalhando cada vez mais o desenlace do desencarnante? Não, não tem que estar aqui tão sofrendo tanto desse jeito, não. Tem que desejar positivamente, positivas energias para ele. É, Olha assim de eu, banda. lá no México, o dia de finados, o dia dos mortos, é uma festa. Tem festas e mais festas e mais festas. As pessoas se fantasiam, né? É uma coisa assim, interessante, né? A gente for vendo aí essas questões, mas sempre tendo, né, essa relação da vida com após a morte, né? É interessante, né? O mundo, se a gente parar para prestar atenção, o mundo é reencarnacionista, né? O mundo acredita na vida após a morte, né? A maioria das pessoas. A Francisca está dizendo aqui que no livro Céu e Inferno, a tônica do pedido dos espíritos sofredores é o pedido de prece por eles. É verdade. No livro Céu e Inferno, os sofredores, né? Lá naquele capítulo dos espíritos sofredores, todos eles que estão em depoimento pedem prece mesmo, né? E também no Evangelho, né? Tem uma parte aqui que acho que é a irmã Rosália, né? Que pede para fazer preces. Também tem a Rainha de França, que também pede prece. Entende? Então, independe do espírito, do que ele foi aqui quando encarnado. Quando chega no mundo espiritual, ele necessita da prece, né? São todos iguais, né? E onde ele fala ainda mais para a gente, ó. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a libertar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sob a influência das ondulações magnéticas projetadas
por uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito se reconhece e se assenhoria-se de si próprio. Desculpa, é aquele momento, né, que o espírito está naquele momento da perturbação que a gente chama, né? Está naquela perturbação, sem saber onde está, como está. Então, para ele sair, porque, assim, a gente sabe que quando a gente desencarna, são 3 camadas, né? O nosso corpo físico, o duplo etéreo e a nossa parte espiritual, né? Então, essas camadas do nosso corpo, nossas camadas perispiritual, elas seguem para o mundo espiritual, mas o nosso corpo e o duplo etéreo, ele fica aqui na Terra, né? E o duplo etéreo, nos estudos que eu já vi, ele leva em torno de 40 dias para se desagregar do nosso corpo. Não é assim, não. Morri, saiu o duplo etéreo e tal, não. Ele leva 40 dias para as pessoas que têm aquela morte, vamos dizer, normal, né? Morreu no seu tempo, aquela questão toda tranquila. Ele leva 40 dias para como que se desagregar, né, daquela matéria e voltar para a natureza, né? Então, No caso do suicida, quando demora mais, né? Bem mais. demora muito, muito, porque ainda tem fluido, né? Quando a gente ainda morre ainda levando muito fluido, aí demora mesmo essa desagregação do duplo etéreo do corpo físico, demora muito mais, né? Aí fica mais difícil. Por quê? Porque você ainda tá, a pessoa ainda está cheia de fluido para viver, né? Cheia daquela energia, né? O fluido é a energia normal para se viver, a energia necessária, né? Eu digo sempre que é a pilha, é a nossa pilha, é a nossa bateria, né? É a nossa bateria. O fluido Então, a vital. gente, no suicida, ele desencarna e a bateria ainda está carregada, né? Ele ainda está, a bateria está carregada e ele pensa que morreu, descobre que não morreu, então é uma confusão total na cabeça desse espírito. Então ele precisa de muita prece, muita oração. Antigamente, a gente está falando de Setembro Amarelo, que é prevenção de suicídio. Vamos falar aqui um pouquinho do suicídio na Idade Medieval, lá para algum tempo atrás. Não muito tempo, não, que até um pouco tempo atrás a igreja ainda mantinha. Para dizer a verdade, eu não sei se isso parou de acontecer ou ainda acontece. A igreja não fazia prece nem oração por suicidas, né? Na Idade Medieval, o suicida ele não tinha direito nem a caixão. Colocava-se o corpo na terra, no lugar separado do cemitério, colocava ali, cobria com a terra e deixava, né? Não tinha direito a nada, porque porque violou a lei de Deus, não tinha direito a nada, nem a prece, nem a enterro, nada, nada, né? Ou seja, era um castigo muito, muito forte que se impunha a esses espíritos, né? Hoje, graças... Oi? Tipo um preconceito, né? Quando, na verdade, esses espíritos necessitados, eles precisam muito de apoio, né? De carinho, de caridade, de acolhimento, né? Mas eles aí foram excluídos, né? Não, sai para lá, você cometeu esse erro aí, ó, problema teu. Ah, desculpa o comentário, mas sim, não queria interromper. Não, é verdade. É verdade. Era o que acontecia, não, mas era isso que acontecia, né? Morreu, era excluído, não tem jeito, né? E ainda muitas religiões até hoje, muita gente ainda acha isso, ainda se matou porque não precisa de mais nada, né? Então, a gente já sabe que não é assim. Quanto mais sofrimento no desencarne, mais necessidade de prece, mais sofrido está aquele espírito. E nós estamos aqui para ajudá-los, né? Então, ó, esse espírito sofrendo, esse sofrimento, ele precisa da nossa prece, do nosso auxílio, e não da nossa indiferença. Então, ele fala aqui, ó, sobre a influência de ondulações magnéticas, essas ondulações magnéticas projetadas,
lembra das bolhas, né? Conforme Ismalha ia orando, tinha aquelas bolhas de luz, aquelas luzes todas. Então, são as ondulações magnéticas que são projetadas sobre aqueles doentes e dão a eles energia. É como se fosse dando um pouquinho da nossa bateria para aquele outro que está sem bateria nenhuma, que está sem energia nenhuma, que precisava de uma dose, né? E a gente está ali na oração ajudando também nesse sentido. Mas, como você estava falando ali, quer ler? Ler o próximo? Sim, agora. Vamos lá, aqui. É gratíssimo, gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos pelo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. É. Assim. Então, Muito linda, assim, né? ali... Essa parte que ele diz aqui, ó, cadê? Desculpa, voltei. Gratíssimo pelo concurso fraternal. Eu achei interessante pontuar essa parte, né? Ver aí a autenticidade da caridade deles, né? Eles estão gratos pelo concurso fraternal, pelo fato de eles poderem ter ajudado. Achei bonito. Para ver como é importante quando a gente vai para a casa espírita, que a gente ora, que a gente faz prece. E é engraçado, né? Não sei aí, Elaine, mas aqui às vezes a gente fala assim: quem vai fazer a prece? Desculpa. Aí um olha para o outro. Mas aqui também é assim ainda. Né? Aí um olha para o outro. Fala, Elaine. Não é que a pessoa não queira fazer, é o medo de falhar, né? Mas se a gente aprender pouco a pouco a perder esse medo, a nossa prece ela não tem como falhar, porque a prece ela tem que estar recheada, ela tem que estar baseada na boa intenção e na sinceridade. Então, não tem como falhar. Uma prece sincera não falha, né? Mas a gente vê que ainda é inseguro. É o sentimento, né? É o sentimento, não é? Não são as palavras bonitas, é o sentimento da gente que vai interceder, e não nossas palavras bonitas. Aí o Aniceto percebeu que eles ficaram assim meio perplexos, né? Mas aí, a gente voltando lá, nas explicações de Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala para gente que a prece por outro, pelos nossos parentes, pelos infortunados, enfermos, quando é feita com sentimento sincero e ardente, pode também produzir efeitos salutares, mesmo quando as leis do destino sejam um obstáculo, quando a aprovação deve ser cumprida até o fim, a prece não é inútil, né? Ou seja, mesmo diante do sofrimento, diante da necessidade de passar por aquela dor que o espírito está passando, a prece não é inútil. Tem religiões que não rezam pelos seus falecidos, né? Faleceu, desencarnou, eles não rezam, não oram, acham que cada um fez o que fez na Terra e depois de que morre, né? No caso que eles acham depois que morre, já está com o seu destino selado, né? Se foi bom, vai para o céu. Se não foi, não vai para o céu. Né? Eles já acham assim, então não oram, né? Nossos irmãos de origem evangélica, né? De igreja evangélica, eles não oram pelos mortos, porque eles acham que já está com o destino selado. Se foi bom, foi bom. Se não foi bom, não foi bom. Se entregou sua alma a Deus enquanto estava aqui na Terra, vai para Deus. Se não entregou, não vai. Né? Então, por isso, não há necessidade de oração, porque a pessoa já fez por merecer o seu destino depois que morre. Olha, né? Que destino é esse, né? Quer dizer que você está com seu destino selado, né? Aí eu sou boazinha, mas tenho um irmão que não é tão bom. Eu vou para o céu e o irmão vai para o inferno, né? No caso, né? Olha só, que né? Coisa muito doida isso.
olhando direitinho, é um amor bem limitado, né? Assim por dizer. Ou seja, se você errou, não importa a gravidade do seu erro, não importa o motivo do seu erro, não importa como é que diz, a ignorância que você tinha, não importa nada, né? Não, Você não tem direito a não, perdão, você não tem direito a mais nada. Eu acho isso um amor muito bitolado, né? Agora, quando a é gente uma, no espiritismo parte da teoria, da certeza do perdão, do amor, que assim a gente ajuda um ao outro, a gente também vai ser ajudado, é muito mais, faz muito mais sentido, é muito mais frutífero, né? Então, é. é isso. Isso é fé cega, né? Isso aí é fé cega, porque é cega, né? Na proposta de se melhorar, de ajudar, né? De prosperar, de mudar depois, que já que a vida continua, então a vida para a gente não é uma constante mudança enquanto a gente está aqui, então na vida espiritual também há mudanças, né? Também tem mudanças, e mudanças mais fortes, às vezes, até do que as mudanças que estamos tendo aqui. É por isso que no nosso evangelho de hoje fala, né? Não aceita a fé sem comprovação, filha cega da cegueira, né? Isso é uma filha cega da cegueira. Acreditar assim, que a pessoa, no caso que eles dizem, morreu e vai arcar com a consequência de tudo que fez aqui. Com certeza que a gente tem que arcar com as consequências, mas nós podemos ajudar a amenizar esse sofrimento através das nossas preces, né? Aí está dizendo aí agora, tá. Aí vem o Aniceto, o Alfredo que está falando, né? Alfredo fala assim: conforme viram o trabalho, não foi Alfredo que se dirigiu a eles ou foi Aniceto? Agora eu já me perdi. Acho que Laura foi a Aniceto. Cadê? Aí, Vamos lá. nesse daí. Aniceto percebendo. Aniceto. É. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente a mim de maneira significante. Ele falou: gratíssimo pela. Não, isso aqui foi o que ele falou para ele de maneira significante. Uhum. Aí ele fala assim, ó. Conforme, né? Conforme viram. Conforme viram. Isso mesmo. Pode ler, Lani, por favor. Tá. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. É maravilhoso isso, né? Assim, quando você pensa que a sua prece, quando você entende que a sua prece ela tem uma eficácia, né? Que ela atinge lá a sua meta, o seu objetivo lá no plano espiritual, é maravilhoso saber que a gente também faz parte disso quando a gente contribui, né? E eu também achei bonito isso aqui, a parte que ele diz assim, ó, é comunhão entre o Criador e a criatura, né? Aí eu achei muito lindo isso, o fato da gente também comungar, né? Ter essa comunhão com o Criador, né? Conforme viram, o trabalho é mais importante do que se pode imaginar, né? Porque a gente não consegue nem imaginar a importância da nossa prece, né? A prece ela vai pelo fluido cósmico universal, ela é levada a distâncias que a gente nem imagina, né? Imagina. Nossa, então, e quando essa prece das malhas feita com aquele grupo ali naquela fé, que aqueles espíritos já mais elevados, nossa Senhora, imagine aonde foi parar essa fé, essa prece, essa energia dessa prece, né? É o que ele falou ali, ó. É o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, né? Vai direto, sobe. É que nem o foguete, né? Vai que nem o foguete. Ai, ai, meu Deus do céu, é lindo isso aí. Não há prece sem resposta. Então, a prece é feita como um feixe de vontade, de pensamentos, raios, olha, que a gente falou agora, que nem um foguete, né? Raios, harmonias e perfumes que se dirigem mais poderosamente ao seu alvo. Olha só, quer dizer, a prece feita em comum, quando a prece feita em conjunto,
todas as pessoas se reúnem para orar, né? Essa prece vai, mas quando se reúne para orar, com vontade mesmo, com amor, todo mundo imbuído do mesmo pensamento, do mesmo sentimento, né? Aí eu parei onde? Do alto, né? Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar e de abalar as massas fluídicas. Olha, nossa senhora, né? É mais forte, então, do que o combustível de um foguete. Voa mais rápido. Com certeza, né? Porque ela não precisa da matéria tão pesada, na matéria grosseira, né? Ela vai-se embora. Eu acho muito bonito isso. Só para fazer um comentário rápido, por minha experiência, né? Quando a gente faz as irradiações, a gente faz as irradiações, embora que seja à distância, tá? Cada uma tá a gente faz online, nossa reunião, né? E a gente se concentra tanto. Aí entra nessa questão que está falando aqui, a prece feita em comum. Então, a gente faz as irradiações em comum, juntas. Menino, é uma sensação maravilhosa. É, para mim, na minha experiência, ela vai além do pensamento, da sensação. Chega a ser uma sensação física, né? O que eu sinto, assim, nesse momento é físico, inclusive, né? Eu sinto um vento, tipo uma coisa que assim no meu coronário, né? No chakra coronário, e eu sinto em todo o meu corpo sensível. E é lindo. Tem gente que ela também descreve que vê com os olhos fechados e enxerga luzes, né? Então, é maravilhoso tudo que passa ali por detrás da matéria aqui, né? Quando a gente faz a prece em comum, a prece em conjunto. Né? A gente não tem nem noção, né? Nem noção. Bom dia, Milton. O Milton chegou aqui, ó. Bom dia. Vamos com muita paz e muita vontade, né, de ajudar, muita prece, muita vontade de ajudar. O que a Francisca falou da igreja? Já falou alguma coisa. Nós sabemos que a morte não existe, fazia parte dos dogmas da igreja, é isso mesmo. Os dogmas da igreja de enterrar, do suicida não ter direito à prece e à oração, né? Fazia parte dos dogmas. Mas, graças a Deus que não faz parte, graças a Deus que não faz parte de nenhum dogma da doutrina, né? Não faz parte do nosso pensamento, do nosso pensar. Hoje em dia, a gente compreendendo a necessidade da prece, o sofrimento que passa o suicida, a gente percebe o quanto a gente tem que orar, né? Lá no Leon Denis, tem um dia que tem a irradiação e a prece pelos suicidas, né? Uma vez por semana tem prece por suicidas. É preciso mesmo, né? A gente precisa ter. Então, deixa eu acabar de ler aqui. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas, que é a alavanca poderosa para a alma entusiasta, que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso, de puro e de elevado em si. Nesse estado, seus pensamentos irrompem como corrente impetuosa de abundantes e potentes eflúvios. É o que você sente, Elaine, né? Tá com tanta vontade de ajudar, o sentimento está tão puro que a gente rompe essas correntes, as barreiras da distância, do idioma, de todas as barreiras, né? De sentimentos, porque o nosso sentimento vai estar tão puro, tão elevado, você se entrega tanto nesse momento que tudo, assim, não tem parede, tudo se abre, né? É como se abriu as portas do céu, não é isso que se fala? A oração pode abrir as portas do céu. Você abre as portas do céu e entrega diretamente ao Senhor. Nossa, que lindo, isso é lindo demais. Muito profundo. Por isso que a gente tem mesmo, né, que tem que ter fé, tem que estudar, tem que entender, para a gente poder se entregar verdadeiramente. Porque se a gente não sabe o que está fazendo, como é que a gente vai se entregar? Exato. Né? É uma fé
Mas não, como você falou, uma fé cega, né? A gente tem uma fé que É, compreende, uma fé que sabe o porquê da fé. Então, é muito importante a gente estudar, como você está falando. O é. estudo é importante. Ana Patrícia também. Bom dia, Ana Patrícia. Tudo de bom? Bom dia para você também. Vamos estudar. Vamos tirar essa fé cega, né? Vamos tirar essa venda dos nossos olhos. Vamos abrir os olhos, porque quando a gente abre os olhos, a gente abre também o coração, né? A gente se Demais. entrega de verdade. E assim, eu sempre digo, hoje a gente está orando lá pelo outro, às vezes até desconhecido, né, da gente, né? Está orando por eles. Amanhã, ui, Senhor, será que não vão estar orando por nós, né? A Exato. gente não sabe o dia de amanhã. Lá, ou o dia de ontem, né? Também tem o dia de ontem. Será que a gente já não precisou de alguém que orasse tanto por nós, né? Então, vamos continuar orando aí, Com certeza. orando e vigiando. Por Fala. favor, meninas, orem por mim também. Vou orar por vocês, orem por mim também. Olha, vamos Ah, e fechar. orem por mim. Amanhã eu vou operar uma hérniazinha. Então, orem por mim. Ah, com É. certeza, Vanessa. Mas é o Oração quê? importante. Hum? Uma hérnia abdominal e umbilical. Aí eu vou fazer uma cirurgia, mas é coisa rápida. Ah, Mas a gente sempre fica preocupada, né? A gente sempre se preocupa, sempre ora. Aí é a semana que a orelha lá do nosso anjo guardião fica mais quente, né? Porque a gente pede. é. O meu tadinho já está acostumado, que eu começo. Olha aí, ó. Fica de olho, hein? Presta atenção. É, porque, na verdade, a gente não tem medo da morte, né? Não tem medo da morte. Mas a gente tem medo do sofrimento. Quando tem uma cirurgia, a gente fica pensando assim, vai que o sujeito erra a mão, né? E aí você fica aí cheio de problema de saúde, dando Hum. trabalho para a família. Isso que é ruim, né? Mas se desencarnar, Desencarnar não tem problema, né? É verdade. É muito difícil é, é, ficar doente, né? Mas, olha, é. a gente, com a nossa prece, a gente pode, inclusive, ajudar essas pessoas, né? Encarnadas ou desencarnadas também. As encarnadas, para superar, né? Com mais tranquilidade, com mais sabedoria, as próprias expiações, né? Então, a gente, às vezes, ora muito por um ente querido, ai, que cure a doença dele, ou que ele, não sei, né, que ele arrume um emprego melhor. A gente ora muito, tá Uhum, linda, boa intenção, tá maravilhosa, mas a gente ajuda a si mesmo. Se ele tem que passar, foi como a gente estava lendo quase ainda agora, né? Ele tem que passar por aquela expiação, não vai se livrar daquela expiação, né? Eu entendi assim, a gente vai ajudar uhum. no que a gente dá Aqui força e for, coragem para ele superar aquela uhum. expiação, né? Passar pelo momento difícil sem esmorecer, Sem né? esmorecer. A gente tem que passar pelo momento difícil sem esmorecer. A gente pede isso, porque se tiver que passar, não adianta que não vamos evitar, né? Não vamos evitar que aconteça, mas que ao acontecer, a gente tem a força para sobreviver, para passar aquele momento, para nunca perder a fé, né? A Nunca gente tem que perder. ter força para não perder a fé, porque se a gente já está num momento difícil, não ter fé, aí complica tudo, né? Complica demais. Mas vamos lá, lê aí você. Acresce notar, porém, que já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre o além. Um outro Olha, ponto, né, o lado, eu entendi assim, o lado, negativo da questão, né, da negativo. mesma forma que a gente tem que a nossa prece, né, benevolente tem essa força magnânima, né, mas também a maléfica também tem, né, talvez não sei se tão forte assim, não sei, essa é a minha opinião, mas,
por exemplo, né, só um exemplo, no Brasil ou em vários países tem essa questão da macumba, né? Então, como é que a macumba ela funciona? Eu achava que isso era só crendice, né? Isso é crendice, isso não, macumba não pega. Mas ela, sim que ela existe, né? Porque o outro está ali desejando tanto mal, né? Ele faz tipo esse pacto ali com aquele ente negativo ali, né? Aquela entidade negativa, e manda essa energia tão negativa para o outro, né? Amor pela sua melhoria constante, pelo menos a sua tentativa, né? De se melhorar. Se você não protege, não se protege, vamos dizer assim, com o bem, com a prática do bem, com o estudo do bem, é possível que pegue. Mas se você está tão protegido ali, faz o evangelho no lar, está sempre se empenhando, a macumba ela bate e volta, né? É mais ou menos assim, Vanise? Nem tanto. Nem tanto, ok? Então explica lá, por favor. Ó, com afro, né? A religião afro-brasileira. Se você chegar aqui agora no país e começar a falar que tem macumba, você vai arrumar um problema sério. São, Não. são religiões afrodescendentes, né? Não é essa questão. E a questão da relação de macumba, como você está falando, ou seja, da força dessa, como ele colocou aqui, ó, rogativa maléfica, né? A rogativa maléfica, ela ocorre em qualquer religião, não precisa estar na região afro-brasileiras, como Umbanda, Candomblé, nada disso. Não ocorre só nessas religiões, até dentro da doutrina. Quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente diz assim, ó, entreguei para Deus, isso aí já é uma rogativa maléfica, porque entreguei para Deus, esse entreguei para Deus está dizendo que Deus castiga, que Deus puna, entendeu? A gente já está fazendo uma rogativa maléfica. Isso, a rogativa maléfica não é só ir lá para a esquina, fazer um despacho, não é isso não. A força do pensamento, que a gente está falando do pensamento, a força do pensamento em relação à prece, que sobe como foguete, também. Ou a rogativa maléfica, vamos assim, na mesma proporção que a prece sobe, né, que a gente fala subindo para encontrar, né, encontrar Deus, encontrar bons espíritos, também desce, vai encontrar lá os espíritos negativos que estão na mesma vibração. Em espiritismo, na vida espiritual, tudo é vibração e sintonia. Se eu vibro mal, eu vou encontrar quem vibre mal igual a mim, né? A gente se reúne, os bons se reúnem, os maus se reúnem em grupo, né? Dentro das suas vibrações e dentro das suas sintonias. Quem sabe desse assunto muito bem é o Hamilton. Hamilton, isso mesmo, Francisca, doutores Bezerra de Menezes e Herman juntos, né? Tudo acontece dentro do cabimento da lei, é isso mesmo, né? Não, tudo obrigada. acontece dentro do cabimento da lei. Uhum. É dentro do cabimento da lei, sabe por quê? Eu tenho um livro olha lá, macumba é um instrumento, fala, por favor, de percussão de origem africana, semelhante ao reco-reco. É o que é isso, o Não, reco-reco? é um instrumento musical, né? É um instrumento musical, né? Não existe essa questão de Me macumba desculpe, hoje em dia. eu não quis Não, fala. falar diretamente assim, me desculpe se eu me expressei mal. Eu não quis falar assim da macumba só em si. Eu quis dizer assim, que essas coisas, esses mitos que a gente ouve, né? Fulano mandou um feitiço para não sei quem, negativo, né? Para deixar o outro doente, para não sei o quê. Eu quis falar isso, mas lógico, eu sei que aqui o candomblé e tem outras religiões também, essa de pura crença em Deus. Eu sei que também é uma religião afro-brasileira, de fato, que são. Tudo depende muito da intenção, né? Se você aplica para o bem, você pode também aplicar para o mal, né? Com certeza. Até como você falou no espiritismo, no catolicismo, em qualquer outra religião, qualquer lugar. o coração é o que tá decidindo ali, né? A intenção é que é decisiva. Me desculpa, eu não quis. Tavares botou que é macumba. Macumba é aquilo ali, ó. Isso aí que é macumba. É um instrumento musical. Tá vendo? É esse instrumento musical.
né? Faz um som gostoso, parece que aquele som do berimbau faz tec, 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 é muito É gostoso. muito bom. O É, tambor, né? é, Eu gosto muito do tambor. é, Eu gosto muito da tradição, na verdade, africana. Eu gosto é. demais. Bom dia, meninas. Bom dia, Bem, se Tavares. vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre macumba, Sim. catimbó, Ah, umbanda ou candomblé, nós temos aqui numa Rádio Espírita um programa que é, fala sobre isso, né? É o marido da nossa querida Sueli, o Renato, e o Flá, que fazem justamente o programa sobre a Umbanda que eles praticam, né? Inclusive, hoje uhum. vai ter qual é a missão da Umbanda, já a parte 2 e vai ter a parte 3 também. Então, quem quiser É. mais informações, temos aqui na rádio programas sobre a Umbanda, sobre o islamismo e sobre o judaísmo, além, lógico, dos programas espíritas. Também Ótimo. gosto. Manda para mim o link depois, Tavares, para eu olhar, sem dúvida. É muito bom. Isso é importante, Elane, a gente se informar, conhecer, né? Para a gente não ficar ainda com essas ligações antigas que a gente tinha, esse pensamento antigo, né? Tantas coisas mudaram, o mundo mudou, o mundo material e o mundo espiritual, né? Então a gente já não tem mais essas questões aí de ficar vendo as outras religiões como primitivas, inferiores, Uhum. né? O primitivo inferior é o ser que pratica, somos nós. A religião tá ali, ó, bonitinha, né? Tudo certinho para tu seguir. Aí aparece você lá com uma rogativa maléfica, né? Com um pensamento ruim, negativo. Isso é de quem? É de ser humano, é individual, né? É opção individual, é de cada um, não é da religião, tá? Então, a gente encontra pessoas maravilhosas em todas as religiões, fazendo caridade, fazendo bem demais. Esse programa que o Tavares indicou é muito bom. De vez em quando eu paro lá para dar uma olhada. Eu gosto muito. E eu gosto muito de aprender sobre outras religiões, sobre judaísmo, sobre todas as outras. A Francisca fala assim: é que a Umbanda tem os pontos, as músicas, e quando os escravos faziam seus rituais, os terreiros, né? Não, os termos macumba passou a ter sentido pejorativo, né? Ok. Não é verdade? É. É verdade, né? Porque lá, está escrito aí. Os escravos faziam esses rituais e o termo macumba passou a ter sentido pejorativo, quando na verdade era só instrumento musical. Tá vendo? Mas Porque, pelo menos de onde eu venho lá, e a gente conhece essa palavra macumba como algo assim, um feitiço que se faz para feitiço. alguém, e não a religião em si, não tudo que É, está é, envolvido no assunto. O fato de você mandar algo negativo para o outro. A gente pelo menos chamava, na minha época, eu morava no Brasil, de chamava isso de macumba. macumba. Por isso que eu me corrijo, de fato. Mas graças a Deus essas visões estão mudando muito, porque a gente sabe que a gente vive num país muito preconceituoso. O Brasil é um país altamente racista e preconceituoso, né? Dentro de várias coisas. A gente tem preconceito religioso, era um deles, né? Por isso a gente tem esses termos, tem essas visões, né? Ainda complicadas. Até 1945, se eu não me engano, é, a religião do Brasil, a religião oficial do Brasil, era a religião católica. E não podia se ter outra. Não, foi mais que isso. Até 60 e pouco, não sei dizer para você o certo até que tempo. Não tem muito tanto tempo assim atrás, não. A religião oficial do Brasil era a religião católica. Então, eu me lembro, minha avó era mãe de santo, tinha um terreiro lá em Brás de Pina, e quando estava lá tocando, a polícia chegava nesses lugares para prender quem estivesse praticando essas religiões, porque era proibido, porque a visão era essa, porque era feitiçaria, né? Então, até pouco tempo atrás ainda tinha isso, a polícia perseguindo, né? Destruindo os centros de Umbanda, de Candomblé, porque tratavam como feitiçaria. E até pouco tempo aqui no Brasil,
a gente tem sofrido bastante, tem visto aí a perseguição aos templos, né, de Umbanda e Candomblé por seguidores de outras religiões. Isso é puro preconceito e falta de conhecimento, né? Puro Sim, preconceito e falta de conhecimento. Graças a Deus, a visão está mudando, a informação está chegando, e isso vai fazer com que as pessoas tenham essa mudança na sua atitude mental, né? sim, Nessa mais ou atitude menos. mental, para mudar esse posicionamento, porque é complicado mesmo, viu? A gente é educado de um jeito, culturalmente, então, para mudar essa cultura, leva algum tempo, mas está ocorrendo, está havendo uma mudança. E foi Tá. bom você falar, viu, Elane? Foi bom. Olha quanta coisa a gente esclareceu aqui. É, Tavares trouxe uma porção de coisa. É, olha, às vezes uma palavra que a gente diga tem um mundo de informação. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, sempre vendo as novidades, vendo as coisas culturais, o que se passou, o que se passa, que é para a gente entender melhor, né? Essas questões todas. E quando se fala de religião, quando se fala de Deus, quando se fala de fé, a gente tem que ter muito cuidado e conhecimento realmente, porque assim como a gente muitas vezes fala assim, de maneira equivocada sobre as é, religiões afro-brasileiras, outros falam sobre a nossa religião, sobre doutrina espírita, que ainda chamam de kardecismo, né? E a gente sabe que não é isso, né? Ainda tem uhum, muita gente que também tem muito pouca informação acerca da doutrina espírita. é Então, verdade. Isso é vamos. muito mal É, interpretado. E o judaísmo também, né? É muito mal interpretado, é, né? Com tanta crendice e tudo, mas tem lá sua religião, é uma religião que tem seus pontos positivos, né? Que a gente não tem que estar com preconceito, né? Eu concordo plenamente com vocês. A mente tem que estar aberta. é. Toda religião que leva ao bem é uma religião bem aceita, né? Todo pensamento que leva ao bem é É. bem aceito. O Evangelho diz que toda religião que faz com que o homem melhore, né, pense melhor, veja melhor e sinta melhor, ela é uma religião que está cumprindo o seu papel. O papel da religião é essa, nos tornar melhores, né, em todos os sentidos. E a doutrina espírita faz isso assim de uma maneira maravilhosa, né? Que ela tira da Libertadora. gente. É, ela é realmente a palavra do Cristo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará de quê? Desses preconceitos, desses pensamentos menores, né? E pensar também, eu sempre penso assim, sempre quando eu vou falar alguma coisa assim, eu penso, ih, meu Deus, já tive por lá. Quando fala assim, ih, os índios, não sei o quê, já fui índia. Quando fala, ih, os romanos atacaram, já fui romana. E os vikings, já fui viking. Porque a gente já passou por tudo isso, gente. A gente já passou. Quantas encarnações que a gente está aqui? Milhares de encarnações, né? É. Então, hoje tu está aí na Alemanha, mas alguma encarnação tu já teve por aí batendo um tamborzinho também, tá? Então, Eu pode. acho isso. Eu, inclusive, digo isso para as pessoas aqui. Eu acho que na outra vida eu fui assim africana, porque eu gosto muito do tambor. Sou apaixonada pelo tambor, pela capoeira. Você falou da capoeira aí. Aham, Jogo capoeira, eu gosto do tambor. Sabe, de lá de onde eu venho, tem aquela uma dança chamada maracatu. O aham. maracatu, É amo, de maracatu. paixão. Não posso ouvir um maracatu que eu estou dançando. Eu digo, não. Eu acho que na outra encarnação eu fui africana. É. Ó, pai Joaquim de Angola e vovó Maria Conga, que Tavares botou. Lá no centro, lá no o Leon Denis, que hoje em dia é uma casa espírita tão grande, tão grandiosa, tão maravilhosa, um lugar, nossa senhora, assim, é o outro mundo aqui na Terra. Ele começou com uma casa de Umbanda, começou com um terreiro de Umbanda, tá? Tanto que até hoje tem lá nosso pai João, né? Que é um dos mentores da casa, né? Não dá mensagem assim, feito vovô, essas coisas, não. Ele escreve uma mensagem como qualquer outro espírito, né? Porque a gente sabe que aquela questão dessa envergadura do espírito dentro dessas religiões é necessidade dele naquele momento, né? Mas que, na verdade, é, é tão elevado, né? Que ali dentro tem espíritos tão elevados
quanto em qualquer outra religião. Mas Você falou seguindo que ele aqui em botou? frente, Ah, ok. oi? Você falou que Não, ele porque não ele botou. escreve como vovô ou qual foi a palavra que eu não ouvi? Ele não se apresenta como um vovô, ou esse Ah, pai Joaquim, né, como se apresenta na Umbanda. Eles simplesmente vão escrever, né? Vão escrever. Que esse pai João aí é porque tem um livro, eu não consigo lembrar o nome do livro, o livro de Bezerra, Tormento, acho que é Tormentos da Obsessão, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errada. Que Bezerra se apresenta, né, assim, como mentor, né, no centro espírita, e lá ele se apresenta assim de uma maneira até mais humilde, como se fosse um preto velho, para dar receitas para atendimentos àqueles espíritos que ali estão. E também tem uma mentora que se apresenta, né, do mesma condição como um espírito, como uma entidade de Umbanda, e para ajudar as pessoas que ali estão. Mas são espíritos elevadíssimos, mas estão ali. Por quê? Porque se chegar lá naquele lugar dizendo, eu sou Bezerra, eu sou Joana, as pessoas não compreenderiam, né? Então, isso mesmo, obrigada, o Tormentos da Obsessão. Então, eles chegam se apresentando como aqueles espíritos ali, como se fosse um preto velho, chega, né? Chega naquela falando a condição linguagem. Tipo, falando a exata, linguagem daquela religião. aquela linguagem, né? Mas o quê? Ele chega assim por necessidade das pessoas que ali estão para ver. Então, a Francisca fala aqui, ó, de acordo com Rodney William, a marginalização das manifestações do povo negro torna pejorativo todos os elementos relacionados à cultura da religião, ao samba, da capoeira, ao baile funk, e tem o quê, Francisca? Tem relação com racismo, com certeza. É o que a gente falou agora, tem relação com racismo, né? Porque Preconceito. tudo isso aí é cultura negra, né? Tudo isso é cultura negra. E agora que a gente está conseguindo modificar um pouco a cabeça das pessoas, e a gente vai deixar essa mudança para o próximo programa, porque já são 8h30 e a gente está aqui. Tê, 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 tê. A gente esquece o assunto é bom, né? A gente esquece. Mas é muito importante assim a gente entender, né, as culturas dentro das quais nós vivemos, né? Saber que tem várias pessoas com visão assim diferentes da gente, caminhos são diferentes, mas o ponto de chegada é o mesmo que estamos procurando, né, de várias maneiras, que é Deus, né? Então, vamos nos despedir? Vamos, com muito amor. Obrigada, viu, por esse estudo. Obrigada por mais um aprendizado hoje. Muito feliz. Então, vamos fazendo nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, seja eles se apresentando como forem, seja eles se apresentando na religião que for, mas que sejam eles aqueles amigos que estão preocupados com o nosso bem, que estão voltados para o bem, que estão voltados para Deus. Seja lá com que nome, seja lá com que direção, mas assim, com um sentimento de amor ao próximo, seguindo as palavras do Cristo, amar a Deus e amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Isso é importante. Isso é que nós devemos aprender e seguir todo dia. É isso, esse é o nosso esforço, é essa a nossa meta, sermos bons, sermos amigos, sermos irmãos, né? Irmãos em humanidade, irmãos em Cristo, irmãos em Deus. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos envolva com o seu amor, com a sua paz, e que a gente possa entender que somos todos irmãos, diferentes irmãos de uma família, mas da família de Deus, dessa família de amor, essa grande família universal. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que na próxima semana possamos estar aqui novamente reunidos em seu nome, Senhor Jesus, para estudarmos o livro Os Mensageiros. Que o Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre.
Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.